E se um único gene pudesse ser a chave para uma vida mais longa? Hoje a gente vai mergulhar numa descoberta simplesmente fascinante sobre o envelhecimento que foi encontrada num herói bem improvável da ciência, um verme minúsculo chamado C. elegans. Bom, a jornada para essa descoberta toda começou com um verdadeiro quebra-cabeça. Os cientistas se depararam com um mistério que, sabe, à primeira vista parecia contra tudo que a gente entende de biologia. E essa é a grande pergunta. Como assim um dano, mesmo que pequeno, na fonte de energia de uma célula pode fazer um organismo inteiro viver mais? Parece não fazer sentido nenhum, né? Mas foi exatamente isso que eles observaram. Para a gente entender essa história, a gente precisa falar sobre as mitocôndrias. Pensa nelas como as baterias, sabe? As usinas de energia de cada uma das nossas células. Elas são absolutamente cruciais para a vida porque fornecem energia para tudo que o corpo faz. E é aqui que a coisa fica interessante. Ao causar um dano bem leve nessas usinas de energia dos vermes, os cientistas viram algo totalmente inesperado. Em vez de morrerem mais cedo, os vermes viviam mais. Esse resultado, que vai contra a intuição, deu pontapé inicial para uma verdadeira investigação genética. Um efeito desses, tão estranho, não podia ser só coincidência. Tinha que ter algum mecanismo genético por trás. Então, os pesquisadores começaram uma verdadeira caçada para encontrar qual era o gene responsável por essa resposta de longevidade. Para fazer isso, eles foram analisar o que a gente chama de expressão gênica, que, de forma bem simples, é como medir quais genes estão mais ativos ou ligados num certo momento. O objetivo era achar qual interruptor genético era acionado quando as mitocôndrias sofriam aquele dano leve. E não demorou muito para um suspeito principal aparecer no meio de milhares de genes. Um gene chamado FMO2. O que fez todo mundo olhar para o FMO2 foi a consistência. Os cientistas analisaram 3 tipos diferentes de vermes mutantes que viviam mais, cada um com um problema mitocondrial específico. E, em todos eles, o mesmo sinal genético se destacava. A atividade do gene FMO2 estava sempre nas alturas. Agora, o que é impressionante nesse slide é o quão claro o sinal é. Dá uma olhada. À esquerda, a gente tem os vermes normais, o grupo de controle chamado WT. A expressão do gene FMO2 é baixinha. Mas olha só para os mutantes de vida longa, à direita. A atividade do FMO2 simplesmente explode, chega a níveis milhares de vezes maiores. Foi um verdadeiro momento eureka. Mas em ciência, achar uma correlação, mesmo uma tão forte assim, não é o suficiente. Eles precisavam provar que o FMO2 não era só uma coincidência, mas sim a causa da vida mais longa. E para isso, era preciso fazer um experimento decisivo. Então, a questão crucial era esta. Esse aumento todo do FMO2 é só um espectador ou é ele quem está no comando? Para responder isso, os cientistas precisavam intervir diretamente na situação. A lógica do experimento é genial de tão simples. Se o FMO2 é o que está estendendo a vida, o que aconteceria se a gente desligasse ele? A longevidade extra deveria sumir, certo? Foi exatamente isso que eles foram testar. E este slide mostra o resultado de uma forma brilhante. A linha roxa mostra a vida longa dos vermes mutantes. A linha preta, a vida normal. Mas é a linha rosa que é a chave de tudo. São os vermes de vida longa, só que com o gene FMO2 bloqueado. Olha só como a longevidade deles despenca, quase voltando ao normal. Essa foi a prova final. O FMO2 é sim necessário para a extensão da vida nesses vermes. Com o papel do FMO2 confirmado, a história ficou ainda maior. Os pesquisadores começaram a se perguntar, será que esse gene não seria um ponto central para outras formas de longevidade também? A biologia do envelhecimento é uma rede super complexa, com muitos genes trabalhando juntos. Nessa lista, a gente vê vários outros que já são conhecidos por terem um papel na longevidade. A grande questão passou a ser, será que esses outros caminhos genéticos também se conectavam de alguma forma ao FMO2? E a resposta foi um sonoro sim. Quando eles interromperam a função desses outros genes importantes, eles viram 2 coisas. Primeiro, os vermes viviam menos, como já era esperado, e segundo, os níveis elevados de FMO2 também caíam. Isso levou a uma ideia nova e muito poderosa. Parece que várias vias genéticas diferentes, todas conhecidas por promover uma vida mais longa, convergem para esse único gene. O FMO2 age como um hub central, um efetor comum para múltiplos sinais de longevidade. Mas a ciência raramente é tão linear, né? Justamente quando a história parecia completa, com o FMO2 sendo o herói da longevidade, apareceu uma nova reviravolta.
mostrando o quão complexo o envelhecimento realmente é. A grande pergunta que os cientistas se fizeram foi: ok, essa regra do FMO2 é universal? Ou será que existem outras maneiras de se viver mais? E a resposta foi uma surpresa em tanto. Ao analisar outro grupo de vermes de vida longa, como os do tipo It's2, que vivem mais por um mecanismo parecido com a restrição calórica, os cientistas descobriram exatamente o oposto. A expressão do FMO2, na verdade, diminuía, ou seja, eles chegavam na longevidade por um caminho totalmente diferente. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que não existe uma única fórmula mágica para a longevidade. A biologia encontrou estratégias diferentes para chegar no mesmo objetivo. Alguns vermes usam a estratégia do FMO2 alto, enquanto outros usam a estratégia do FMO2 baixo. No final, para resumir a importância dessa descoberta, essa citação do artigo original captura a ideia perfeitamente. Mesmo não sendo a única história, o FMO2 é um personagem central, um efetor comum para muitas das vias que controlam o quão longo um organismo pode viver. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. A descoberta do FMO2 e de suas múltiplas funções não fecha o livro sobre o envelhecimento. Pelo contrário, abre capítulos inteiramente novos. Se essa é apenas uma das chaves, o que mais será que está escondido no nosso código genético, só esperando para ser descoberto?